eu vou falar sobre santidade e perfeição. Eu estou lendo um livro sobre santidade e esse livro ele tem mexido muito com o meu psicológico, tem trabalhado muito com a minha vida, pensando em futuro, em propósito. Qual o motivo de nós estarmos aqui? Qual o motivo de tudo isso que tem acontecido, né? Que nós estamos passando. Então, assim, eu tenho absorvido muitas coisas deste livro e lendo alguns textos bíblicos em casa, eu falei, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco disso. Então, se você puder, nós vamos ler muitos textos, tá? Nós vamos ler muitos textos. Então, eu peço para que você preste atenção. Se você não precisa ler, talvez até você achar o texto, você vai perder algum tempo. Nós vamos ler muitos textos bíblicos. Eu só peço que você fique fixo, só na palavra, que você realmente fique fixo para que você entenda e compreenda o que nós vamos conversar essa noite. O texto de Levítico, capítulo 19, nós vamos começar lendo o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2. Nós vamos começar lendo e diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Olha a profundidade dessa revelação do Senhor Jesus a Moisés, né? E se você continuar lendo, você vai ver que aqui tem alguns mandamentos. O Senhor está dizendo a Moisés para que Moisés passe isso para o povo de Israel. E o Senhor, ele deixa algo claro e explícito. Quando eu li, isso me saltou aos olhos. E eu espero que salte aos seus olhos. Santos sereis. Ele não deixa uma brecha de dúvida de que é necessário uma coisa para seguir ao Senhor Jesus: ser santo. E é isso que nós vamos conversar essa noite. Nós temos uma visão, às vezes, deturpada sobre o que é ser santo. Às vezes nós perdemos um pouco o que realmente é ser santo, né? Às vezes também muitos irmãos ou algumas pessoas da família ou no cotidiano te perguntam, né? Pô, o que é ser santo? E às vezes para você não quer dizer que você é santo porque você compara e você liga o ser santo a um ser angelical, a um anjo, até mesmo ao próprio Deus. E você fala, pô, eu não sou santo igual a Deus, eu não sou santo igual a um anjo. E eu gostaria de trazer uma ilustração que eu ouvi há muitos anos no seminário, e isso quebrou essa visão que eu tinha sobre essa palavra santo. Quando nós escutamos a seguinte palavra, cadeira. Quando nós escutamos cadeira, a primeira coisa que vem à nossa mente é um lugar onde nós podemos ou possamos sentar. Essa é a primeira coisa que vem à nossa mente. Seja em qualquer lugar, você sempre fala, poxa, não tem cadeira suficiente. Então, algumas pessoas vão ter que ficar de pé. Poxa, tem cadeira faltando. Quer dizer que estão todas as pessoas sentadas e existe cadeira sobrando. E aí, esse professor, ele disse, qual foi o propósito que a cadeira foi criada? Para que ela sirva como um acessório para que você sente. E aí, se eu te disser que uma cadeira, ela tem 3 pernas inteiras funcionais, e uma perna dela está faltando uma borracha no pé, ela está totalmente enferrujada, mas se você sentar nessa cadeira, ela vai servir completamente para que você fique sentado. Você não vai cair sentando nessa cadeira. Essa cadeira não é perfeita? Ela é, porque ela cumpriu o propósito para o qual ela foi criada.
E quando nós pensamos em santidade e perfeição, nós temos que entender qual foi o propósito pelo qual nós fomos criados. E aí essa é a realidade quando nós às vezes pensamos em santo e perfeição, né, ou ser perfeito, nós imaginamos que nós não somos perfeitos. E realmente não somos. Mas com a presença de Deus e sabendo qual é o propósito pelo qual nós fomos criados, se cumprirmos este propósito, somos santos e somos perfeitos. Porque estamos cumprindo o propósito pelo qual fomos criados. Como uma cadeira cumpre o seu propósito quando eu sento nela. Ela é perfeita. Deu mais ou menos para entender? E aqui o Senhor Jesus diz: sejam santos. Santos sereis. Não tem uma outra opção. Não existe a opção de não ser santo. Você tem que ser santo. Você tem que ser separado. Você tem que viver uma vida em santidade e amor a Deus. Mas olha, eu trouxe algo aqui que também, lendo e estudando, quando nós pensamos na palavra santo, automaticamente nós levamos essa interpretação como separado e apartado. Alguém que é separado. Essa é a palavra santo. Mas o verdadeiro significado se deriva daquele que é santo. O verdadeiro significado de santo, ela vem da palavra santo, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Este é santo. E quando nós pegamos essa palavra realmente que se deriva do nosso Deus, que sai dele, nós temos que pensar o seguinte: santo o seu significado principal é esplêndido, belo, puro, livre de toda contaminação. Essa é o real significado da palavra santo. É esplêndido, é belo, é maravilhoso. Porque o nosso Senhor Jesus é santo. Então, Ele é belo, Ele é poderoso, Ele é esplêndido. Nele há luz. Por isso que todas as reflexões que o Senhor Jesus fez, falando dele ou falando para que nós vivêssemos em santidade, ele vai usar a luz. Porque a luz traz à tona todas as coisas. A luz traz à tona todas as coisas. E imaginando o significado de ser santo, agora, não o significado só que nós usamos sobre ser separado, mas imaginando santo, esplêndido, belo, magnífico, como o nosso Senhor Jesus é, nós temos que parar para pensar como que nós seremos santos e perfeitos. Como? Né? E aí existe um processo. Né? Eu vou passar um pouco por cima, pincelar um pouco o processo, porque o mais importante nós vamos conversar, viver em santidade e ser aperfeiçoado todos os dias. Mas, usando a minha história, como eu mesmo usei na minha entrevista, quando fui fazer para ser pastor, eles perguntam algumas coisas. E uma delas explica para mim como que você se converteu. O que aconteceu, quais são os nomes, e aí eu comecei a contar minha história. E aí eu comecei a contar a minha história de que quando o Senhor Jesus me encontrou naquele acampamento de jovens, eu entendi, eu tive a graça preveniente na minha vida e entendi que eu estava vivendo uma vida longe de Deus. Então eu escolhi viver de acordo com o que Deus tinha para mim. Então ali eu comecei a minha vida com Cristo, só que para isso eu tive que me arrepender dos meus pecados. Eu tive que confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Eu não poderia ter outros deuses além do meu Deus, porque a Bíblia diz isso. Então, se eu tinha algo dentro de mim como um Deus, ou dentro da minha casa como um Deus, eu tive que abrir mão daquilo. Porque o Senhor Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele é único.
a glória dele, a presença dele é exclusiva. Quando nós confessamos o Senhor Jesus, abrimos mão de todas as coisas. E esse é o processo da conversão. E aí nós temos a primeira obra da graça, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e ali nós começamos um processo de regeneração, justificação e adoção. Nós somos regenerados porque nós não podemos mais viver da maneira que nós vivíamos antes, nas nossas vontades, nos nossos pecados, carnalmente. Tá, nós vamos entender mais. E olha lá, em Romanos capítulo 1, versículo 7, Romanos capítulo 1, versículo 7, nós vamos ler o que Paulo está escrevendo para a igreja de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 7, ele diz, a todos os amados de Deus, que estejais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que foram chamados para serem santos. Meus irmãos, nós fomos chamados e escolhidos para sermos santos. Fomos chamados para dizer sim. Quando alguém vem nos perguntar, e aí, muitos têm medo de falar, poxa, Toledo, alguém vai me perguntar, até mesmo da minha família, e eu já passei por isso. Então você é santo? Às vezes nós ficamos com medo, e aí nós falamos, não, sim, eu sou santo. Eu sou perfeito, da maneira que Deus me criou, não perfeito como Deus, não santo como Deus, não perfeito igual um anjo, mas perfeito pelo propósito que Deus me criou. Hoje eu sei qual é o meu propósito, e se eu cumpro o meu propósito, sim, eu sou perfeito. Vivo de acordo com o que o Senhor Jesus quer e deseja para a minha vida. Essa é a perfeição cristã. Essa é a maneira de viver santo. Separado daquilo que eu fazia e hoje vivendo de acordo com o que o Senhor Jesus quer para a minha vida. Esse é o desejo do coração de Deus. Essa sempre foi o desejo do nosso Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Lendo também o Antigo Testamento, nós vamos entender que o povo de Israel se perdeu nos seus costumes, nos seus rituais. Por quê? O Senhor Jesus, ele estabeleceu algumas coisas. Por quê? Porque o homem pecou, e então o homem não tinha mais como ter acesso a Deus por si só. Então Deus coloca o sacerdote, Deus institui um pacto com o povo, através de Abraão. Deus coloca agora que o povo vai oferecer sacrifícios a Deus para que os seus pecados sejam encobertos, perdoados. Então, Deus vai fazendo algumas coisas para que o homem consiga viver a sua vida. Só que Deus, o pacto que o Senhor Jesus fez, com o povo de Israel, é que aquele povo vivesse também em santidade, e não só na sua maneira ritualística. E qual é o maior problema que o povo de Israel enfrentou e a igreja brasileira às vezes enfrenta? É o ritualismo. Eu vou ao culto de sábado e domingo, eu levanto as minhas mãos, eu louvo a Deus, eu busco a Deus, mas durante a semana eu não preciso ser tão certinho como eu sou de sábado e domingo. Eu posso contar uma mentira, eu posso, às vezes, enganar alguém no meu serviço para eu subir de cargo. E infelizmente isso tomou conta, virou uma avalanche no Brasil, e infelizmente o que acontece? Os youtubers, os pastores que vivem na internet, e aí podem ter muitos que gostem deles e fiquem bravos com o que o povo fala, até mesmo com o que eu vou dizer, mas eles estão atrás de seguidores. Por que seguidores? Porque seguidor dá dinheiro na internet, meus irmãos. Se você não sabia, o YouTube paga muito bem para quem tem muitos seguidores assistindo os vídeos. O Instagram paga muito bem para quem tem muitos seguidores vendo os vídeos. A partir de 1 milhão de seguidores, você já vive com dinheiro só do Instagram, você não precisa fazer mais nada na sua vida. Então você posta um vídeo lá, só que você não pode falar a verdade para o povo que te segue. Porque você tem um povo muito diferente um do outro. Então você não pode dizer para aquele menino de 15 anos que vai para a igreja e toca no louvor
e toca bateria, e toca teclado, que ele não pode ficar com as meninas durante a semana. Porque se você disser, você vai perder um seguidor na internet. E um seguidor é dinheiro. Então você não pode dizer isso. Você não pode dizer na internet que aquele pai de família não pode trair a sua esposa. Porque isso é errado e a Bíblia não permite. Você não pode, porque senão você vai perder um seguidor. E isso é o que Jesus abominava daquele povo de Israel, que vivia o seu povo o ritual, colocava as suas becas, colocava as suas roupas maravilhosas, iam ao templo adorar o Senhor, mas quando saíam de lá, iam para suas casas e se embebedavam, saíam com outras mulheres, era um povo realmente fariseu, que vivia de aparência. E o Senhor Jesus pede para que a gente seja santo. E para ser santo, eu preciso ser diferente. Eu preciso abandonar as minhas velhas práticas. Tudo que eu praticava antes de Cristo, hoje eu não pratico mais. Eu posso, Toledo, infelizmente na minha caminhada, pecar? Posso, infelizmente. Durante a sua caminhada você pode pecar. Mas você também pode viver uma vida santa sem pecar. É possível viver uma vida de santidade sem pecar. É possível. Mas para isso, para viver uma vida em santidade, sem pecar, eu preciso de algumas coisas. E uma delas é viver de acordo com o que o Senhor Jesus tem para a minha vida. Uma frase muito impactante que eu li no livro, e eu gostaria de ler. Um homem chamado Walter, ele estabelece algumas coisas. Ele diz o seguinte, ó: o elemento decisivo no conceito da santidade resulta em pertencer a Deus. O elemento decisivo da santidade, resulta em pertencer a Deus. Mas olha o que ele continua dizendo. Mas o homem que pertence a Deus deve possuir uma classe especial de natureza, que, incluindo ao mesmo tempo pureza externa e interna, ritual e moral, corresponderá à natureza do Santo Deus. Então ele coloca algumas coisas importantes. A primeira delas é que viver em santidade e ser aperfeiçoado todos os dias requer de mim uma mudança externa e interna, né? Tem um vídeo correndo pela internet há muito tempo de um pastor dizendo de quando o povo se convertia antigamente. O cara, ele tinha uma maneira de se vestir, o cara tinha uma maneira de falar, o cara tinha uma maneira de agir, e aí quando ele se converte as coisas vão mudando, ele começa a mudar a sua vestimenta, pouco a pouco, ele começa a mudar a sua maneira de falar, ele começa a mudar até a sua maneira de andar, porque Jesus pede mudanças. Você não pode escutar um povo que prega e infelizmente diz: venha como estás e permaneça. Não é assim. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque vocês vivem longe de mim. Então estão cansados e sobrecarregados de pecado. Mas quando virem a mim, peguem de mim o meu fardo, o meu jugo que é leve, que é puro, que é santo. Não cheguem em mim e permaneçam da maneira que estão. Porque todas as palavras de Jesus no Novo Testamento, quando ele encontra uma pessoa em pecado, a vida daquela pessoa muda. Está Jesus a caminho e tem um homem em cima da árvore, ele diz: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou comer na sua casa. Jesus vai comer na casa daquele homem, e então aquele homem diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver tudo para as pessoas que eu defraudei. Então o Senhor Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Está lá a mulher que pecou, adulterou, está lá, todos vão apedrejá-la porque diz lá na lei de Moisés isso. E o que o Senhor vai dizer? É claro, lá na lei de Moisés diz isso. Mas vamos fazer o seguinte: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então vão todos para suas casas. E aí aquela mulher se levanta, e aí ela pega e vai embora para sua casa toda feliz, pecar novamente? Não. Ela se levanta e o Senhor diz: vá e não peques mais. Mudança.
todas as vezes que se achegam a Jesus, há uma mudança. Então, hoje nós vemos uma igreja que muitas vezes não há mudança. Não há mudança. Muitos olham para a igreja hoje em dia e falam, mas para que eu vou para a igreja? Aquele amigo meu que falou que se converteu, usa as mesmas roupas, posta as mesmas coisas na internet, faz as mesmas coisas. Para quê? Qual o sentido de viver uma vida na igreja e viver a vida que eu vivo? Não tem nada de diferente. Você entende? Jesus, ele veio trazer essa santidade que é uma nova vida, é uma nova maneira de viver. É diferente de todas as outras. Porque Jesus é diferente. Então, quando eu falo que eu sou de Jesus, eu preciso que o mundo olhe para mim e veja uma transformação genuína e verdadeira. Esse é o real motivo que nós vivemos para Jesus. E para quê? E como que nós vamos ser perfeitos e santos? Só quando entendermos que Ele é santo e perfeito, então eu preciso morar e habitar nele. Ontem eu ouvi uma frase, e aquela frase também me impactou muito. Um pastor diz o seguinte: eu escuto muitas pessoas dizer, nossa, eu estava dentro do meu quarto e eu senti a presença do Senhor, eu chorei, eu orei em línguas. E o pastor disse, mas calma, a presença do Senhor, ela é palpável desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. A presença do Senhor é real 24 horas por dia. Às vezes nós usamos algumas palavras e o pastor diz, se você quer dizer que você teve algo diferente na sua maneira de viver, foi o poder de Deus. Quando você entra no seu quarto, quando você está na igreja e você ora em línguas, você sente aquela presença tão forte, é o poder do Senhor ali, porque a presença dele é visível e palpável todos os dias e desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Meus irmãos, quando nós saímos, e esses dias, como é inverno, na parte da tarde o sol vai chegando, descendo, e aquele céu fica inteiro rosa, vermelho. Essa é a natureza e a presença do Senhor que nós vemos todos os dias. Quando nós saímos da nossa casa e nós estamos vivos, respirando, andando, caminhando, essa já é a presença do Senhor na nossa vida. E quando nós temos algo diferente, é o poder dele sendo manifesto. Mas por quê? Porque eu vivo todos os dias na presença dele. Em Salmos, para a gente já ir caminhando um pouco mais, Salmos capítulo 18, no versículo 30, olha o que o Senhor diz. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos. Meus irmãos, se nós queremos viver uma vida em santidade, se nós queremos viver sendo aperfeiçoados todos os dias, nós precisamos viver no Senhor Jesus, no nosso Deus. Ele é escudo. A palavra dele é verdade e é provada. Ele é perfeito. E nada mais do que andar com aquele que é perfeito para que eu seja perfeito. Por isso que ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Todas as vezes que você vê uma referência do Senhor dizendo, ele está dizendo para o homem aquilo que ele é. A virtude de Deus é ser santo. A virtude de Deus é ser puro. A virtude de Deus é ser esplêndido, moralmente, eticamente. E Ele deseja que nós sejamos iguaizinhos a Ele. Porque é dessa maneira que o mundo vê em nós essa mudança. É dessa maneira que o mundo vê em nós essa transformação. E o diferente atrai, meus amigos, meus irmãos. Sabe o que acontece? Nós queremos, às vezes, nos tornar iguais ao mundo para que o mundo venha para a igreja, mas não é assim. Eu me tornei cristão porque eu via num povo realmente genuíno e verdadeiro, depois de muitos anos de frequentar algumas igrejas de sábado e domingo, e algumas igrejas porque a tia chamou. Quando eu fui para aquele acampamento, eu vi naqueles jovens e naquele povo realmente algo diferente. E foi nesse algo diferente que eu me atraí.
Então nós não precisamos ser igual ao mundo para que o mundo seja atraído. Nós precisamos ser diferentes a ponto do mundo olhar para nós e falar: eu quero ser igual a esse menino. Eu quero ser igual a ele porque ele é diferente. O mundo está um caos, mas ele continua agradecendo por tão pouco que ele tem. O povo está passando fome e a casa dele só tem arroz, feijão e frango, e ovo, e frango, ou arroz, feijão e salada, e ele continua fiel ao Deus dele, agradecendo: eu quero ser igual a esse menino. Eu quero ser igual a essa mulher. Eu quero ser igual a esse homem. Eles precisam ver em nós essa transformação. O mundo precisa ver em nós uma mudança genuína. Mas nós só vamos conseguir ser diferentes do mundo quando formos santos e perfeitos em Deus. Só podemos ser santos e perfeitos em Deus. E tem alguns critérios, meus irmãos. Não adianta, tem alguns critérios. Porque o que acontece? Se você pegar a velha aliança e o que acontecia, quando o sumo sacerdote ia entrar na sala do Santo dos Santos, onde a arca estava, para que lá ele colocasse o sangue do cordeiro puro, perfeito, para que a ira do nosso Deus não viesse sobre a terra mais uma vez, quando ele olhasse aquele sangue em cima do altar, do Santo dos Santos da arca, aquele sumo sacerdote tinha que estar santo. Aquele sumo sacerdote tinha que estar puro. Tinha que estar sublime, excelente, porque se ele entrasse em pecado, ele morreria. Por quê? Porque a presença do Senhor não há trevas. Aonde o Senhor está, não há trevas. E aí, eu vou dar só uma pausa rapidinha para fazer você imaginar comigo. Porque eu gosto muito, às vezes, de ler um versículo. E naquele versículo, eu deito na minha cama e fico imaginando 1 milhão de coisas. E olha o que o Senhor disse na criação do mundo. Na criação do mundo, Gênesis 1, o Senhor diz o seguinte. Gênesis 1, o Senhor diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. O Senhor Jesus disse que a terra estava sem forma e vazia. E aí ele continua dizendo: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas ele disse que a terra estava sem forma e vazia. E aí ele diz que na terra existia trevas e o Espírito pairava sobre as águas. Primeiro, a primeira coisa que eu quero que você imagine comigo: o Senhor Jesus não conta e não imagina as trevas como alguém, porque as trevas não existem. Para aquele que vive em Cristo, as trevas não podem fazer parte da vida. Aqueles que vivem em Cristo, as trevas não podem tomar conta do caminho, as trevas não podem te trazer medo, porque o Senhor realmente tira e lança fora todo medo. As trevas não podem tomar conta da sua vida, e o medo, eu digo, dos dias que nós vivemos hoje, porque, mais uma vez, eu estava na internet, tem uma pessoa que eu sigo, que está passando por uma crise muito grande. Ela já tinha síndrome do pânico, depressão, ansiedade, e com isso, ela está extremamente em depressão. E com medo. Medo por quê? Porque assiste televisão, morreu mais 1.000 pessoas hoje no mundo todo. Morreu mais 50 pessoas em Campinas. Morreu mais 10 pessoas ali, 10 pessoas aqui. E ela, vendo isso, se contamina. E fica com medo de tudo o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, a notícia boa é que o Senhor Jesus é que toma conta da nossa vida. É Ele que guia os nossos caminhos, é Ele que transforma a nossa vida. E as trevas, como diz o começo de Gênesis, não valem nada para o Senhor. Tanto é que Ele nem diz, quando Ele diz a terra era sem forma e vazia. O Senhor traz forma para a nossa vida, e quando Ele cria o homem, a terra fica habitável, e então, por criar o homem, Ele cria um relacionamento com o homem.
ele tem um relacionamento com o homem. E o Senhor Jesus espera de mim procurá-lo para ter um relacionamento. O Senhor Jesus espera que eu o procure para ter um relacionamento. E sabe o que acontece? Muitos, nos dias de hoje, têm vivido a sua vida sem procurar a Deus, sem buscar a Deus. Muitos têm vivido a sua vida, deixa a vida me levar. Muitos, muitos, muitos. E infelizmente, a igreja e o povo têm se perdido nisso. E aí, eu gostaria que você prestasse atenção, e nós vamos ler mais alguns versículos. Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Espera aí. O Senhor Jesus me chamou a fim de que eu proclamasse para todo o mundo as virtudes dele. O Senhor Jesus me chamou, e esse é um dos primeiros propósitos que você e eu temos. Esse é um dos propósitos pelo qual nós fomos criados. E se você declara para as pessoas que vivem ao seu redor o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus é para você, você pode se considerar uma pessoa perfeita, porque está cumprindo um propósito pelo qual Deus te criou. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O que é proclamar as virtudes de Deus? As virtudes de Deus é aquele bom samaritano que passou o levita, que passou o pastor da igreja, o sacerdote, e não parou para aquele homem cair. Mas, havendo um homem passando por ali, viu aquele homem que estava caído, vai até ele, se compadece da sua dor, limpa as suas feridas e leva aquele homem para ser cuidado numa hospedagem. Esse homem declarou as virtudes de Deus. A empatia, o amor. Então nós temos que viver de acordo com o que o Senhor realmente dita e diz para nós. Não podemos, o Senhor Jesus, ele não deixa uma dúvida no nosso coração em relação a ser santo e separado. Nós não conseguimos ter uma vida dupla, meus irmãos. Na verdade, deixa eu corrigir, nós conseguimos ter uma vida dupla. Porque muitos têm uma vida dupla dentro da igreja. E nos dias de hoje, as máscaras estão caindo. Nos dias de hoje, estamos descobrindo quem vivia uma vida realmente devota a Deus, vivia de acordo com o que o Senhor pedia, e hoje nós também estamos vendo aqueles que estavam lá só pelos benefícios da igreja. Então, nós conseguimos ter uma vida dupla, mas para Deus não é possível ter uma vida dupla. Porque quando nós chegarmos diante dele, ele vai dizer se nos conhece ou se não nos conhece. E se você voltar uma página, se você estiver com a Bíblia aberta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Tornai-vos santo no vosso procedimento, na maneira de vida, na novidade de vida. A novidade de vida é que as pessoas olham e falam, esse menino é diferente. Eu preciso saber como esse menino mudou de vida. Uma coisa que me impactou muito, e eu disse isso já no culto de domingo, quando eu preguei, foi, não tinha imaginado, mas foi quando o Alcides me disse, Toledo, a minha mãe, quando você chegava, minha mãe falava, ó, entra pra dentro, não quero ser com o Toledo não. Não quero você com o Toledo não, que o Toledo não é boa companhia. E a mãe dele hoje diz, vai com o Toledo, sai com o Toledo, pode ir lá, o Toledo vai estar junto? Pode ir. Por quê?
Porque é exatamente o que nós estamos falando desde o começo. É novidade de vida. Ela percebeu que a igreja não é ritualismo. Eu não me visto bonito, uma camisa social, com uma gravata. No sábado e domingo eu sou crente, na segunda eu sou doidão, eu vivo da maneira que eu quero. Não. A vida cristã santa e aperfeiçoada em Deus é vida todos os dias na presença do Senhor. Então as pessoas do mundo veem essa mudança. Elas conseguem enxergar e elas querem isso. Por isso muitas mães falam, não, vai com aquele menino que aquele menino é bom. Vai com aquele menino que aquele menino é bom. E não é só a mãe do Alcides, foi uma das, né, que o Alcides contou para mim rindo, eu ri também. Mas tinha muitas pessoas que as mães não gostavam que o menino andasse comigo. Não era só um, eram várias. E eu já escutei do menino falar, não, minha mãe não gosta, Toledo, quando eu vou jogar bola com você, ou quando eu vou soltar pipa com você. Eu falei, mas por que não gosta, né? A mãe não gostava, por quê? Porque eu aprontava. Né? E hoje, a mãe dessas pessoas, desses meninos que olham para a minha vida, vem uma diferença. Por quê? Porque a luz do Senhor, ela brilha, e as pessoas que estão próximas veem essa luz. E quando nós falamos de luz, nós falamos de algo que traz pureza e que às vezes pode trazer uma dor. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós nos esquecemos de Deus, ou quando nós estamos nos convertendo, nós estamos de costas para Deus. Nós não queremos buscar a Deus, nós não queremos saber quem Deus é. E a nossa sujeira, ela está diante das trevas. Satanás não pede nada para você. Ele continua te dando pecado, mulher, bebida, droga. Ele continua te dando tudo. Te dando tudo. E você vai vivendo e você está nas trevas. E as trevas não há luz. Então você não precisa se limpar. Você está num quarto escuro, achando que você está abafando para todo mundo te adora porque você é o cara da balada, você é o cara do rolê, você é o cara, você é a pessoa melhor lá do seu emprego, porque as trevas não pedem nada para você hoje, mas quando chegar o momento ela vai pedir, vai haver uma cobrança. Só que o que acontece? Quando nós nos viramos para Deus, quando nós vamos nos convertendo, e eu posso dizer um processo de conversão, Deus vai nos mostrando quem Ele é, Ele vai pedindo algumas coisas, meus irmãos. E eu já estou caminhando para o fim. Ele vai pedindo algumas coisas. Por quê? Porque enquanto nós estávamos nas trevas, nós não conseguimos ver a nossa sujeira. E quando nós vamos chegando perto de Deus, a luz dele ilumina as nossas trevas. E então nós vamos vendo as nossas vestes sujas. E precisamos começar a nos lavar, a nos limpar. Para que a gente seja um com Deus, para que a gente seja um com Deus, para que a gente seja santo e continue sendo aperfeiçoado, o Senhor precisa nos limpar. E às vezes, essa lavagem, ela dói, ela machuca. Às vezes não é fácil, às vezes é complicado, porque você não quer abrir mão daquilo, mas faz parte da vida, faz parte da caminhada cristã. Abrir mão daquilo que te afasta de Deus e viver com Ele, sendo um. Então, se Deus tem te pedido para você entregar alguma coisa, não negue, não fique segurando isso na sua mão. Solte, porque tenha certeza que o Senhor vai te recompensar, não com bens materiais, mas com uma vida de paz. Essa é a maior coisa que o Senhor pode nos dar, uma vida de paz. E para a gente ir finalizando, não vou abrir lá, em Romanos 6, do 1 ao 10, depois você pode ler, o Senhor deixa algumas coisas explícitas ali. E eu gostaria de citar 3 coisas delas, para que a gente viva uma vida em santidade e sendo aperfeiçoado por Ele. Uma delas está no versículo 11. Considere-se a si mesmo como aquele que de fato morreu com Cristo para o pecado, mas agora está vivo para Deus. No versículo 11 você vai entender quando ele vai dizer que a gente morreu para a vida de pecado e hoje vive uma vida viva diante de Deus. Por quê? Porque quando nós encontramos a Deus, nós temos que abandonar o nosso pecado. E abandonando o nosso pecado,
morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Ressuscitamos em novidade de vida. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a novidade de vida. Passado fica no passado. Hoje eu vivo uma novidade de vida. A outra coisa, que nós temos que deixar de oferecer os nossos corpos a serviço do pecado. No versículo 13, se você for ler Romanos, no capítulo 6, no versículo 13, vai falar sobre os nossos corpos, que muitos continuam oferecendo os seus membros, os seus corpos para o pecado. Muitos, como eu disse no começo, o cara trai a esposa, o cara usa a boca para falar mal do seu vizinho ou alguém da igreja. Você está usando um membro do seu corpo para não glorificar a Deus. Você está perdendo a bênção do Senhor. Então, se limpe, se guarde. Lá no finalzinho diz assim, que a gente tem que se entregar a Deus. Se entregar a Deus como se realmente nós tivéssemos morrido e hoje estamos vivos, ressuscitados com Ele. Meus irmãos, para a gente terminar e orar. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao 16. Preste atenção. Diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais do outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você entende? Todos os versículos que nós lemos, o texto está dizendo: ande em novidade de vida, ande de forma diferente. E para a gente terminar, Paulo diz um versículo aqui, no versículo 12, e ele diz: não que eu já tenha obtido a perfeição. Por que perfeição? Porque a plena perfeição só teremos quando Cristo vier buscar a sua igreja. Essa é a verdadeira perfeição. Seremos perfeitos e livres desse corpo corruptível, de pecado original e de pecado pessoal, e seremos plenos como o nosso Senhor Jesus é. Santos, plenos. Mas isso só quando formos aperfeiçoados. Mas Paulo diz o seguinte: aquele que é aperfeiçoado está pronto para o prêmio, mas aquele que vive uma vida perfeita está pronto para viver uma vida de propósito. Então você tem um propósito, e o seu propósito é viver de acordo com o que Cristo deseja para a sua vida. Então, você sabe o que Deus espera de você. Eu não preciso dizer o que você precisa entregar para o Senhor. Eu não preciso dizer o que você precisa orar essa noite, mas você sabe. Você sabe que você precisa abandonar algumas coisas que precisam ficar para trás e avançar para o alvo que é Cristo. Então, essa noite, eu gostaria de orar com você, que você fechasse os seus olhos para que a gente orasse. Senhor, graças nós te damos, Paizinho, porque o Senhor é pleno em sabedoria, em graça e em misericórdia. E é pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. E é pela sua graça que nós temos hoje um livre acesso à salvação. E nós queremos pedir, Senhor, que essa noite, que nesse momento, seja durante essa oração, seja durante o sono de todos que estão nos assistindo ou que vão assistir, que eles sejam incomodados a entregar aquilo que tem afastado eles do Senhor. Que eles sejam incomodados durante o sono, a levantar de madrugada
e orar ao Senhor, entregando realmente a sua vida e conseguindo viver o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Porque se nós vivermos o propósito que o Senhor tem, verdadeiramente seremos livres de toda condenação, pecado e juízo. E viveremos uma vida junto com o Senhor. Deus, mais uma vez nós te agradecemos, porque em meio a toda essa crise, o Senhor continua cuidando de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecidos mais uma vez. Amém.